Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Deus. Uma alegria a gente estar junto para começar mais esse Café com Deus. Estamos aqui com alegria, em substituição ao Luiz, que está em viagem, mas semana que vem ele volta. Queria passar os recados para a igreja. Temos nossa programação aí dos próximos dias. Amanhã, sempre às 20h30 online, nós vamos ter a nossa célula. Então, para você que não faz parte de uma, se junte aí aos nossos irmãos. Na sexta-feira, às 20h30, a gente tem nosso culto profético online e a gente vai receber com muita alegria um pastor que é muito querido nosso, que há algum tempo não estava com a gente, que é o pastor Abinério. Então, muitos de vocês tiveram aula com ele no seminário, alguns anos atrás, um grande homem de Deus que vai nos acrescentar muito. Excepcionalmente, esse sábado, em função do excesso de programação aí de Dia dos Pais, a gente vai estar liberando a moçada. Então esse sábado a gente não vai ter, excepcionalmente, a nossa mentoria, o acompanhamento que a gente faz dos jovens, para que cada um possa estar aproveitando aí esse final de semana especial com as suas famílias. No domingo a gente tem nossos cultos normais, sempre às 10 horas, online e presencial, às 18 horas, online e presencial. Na segunda-feira a gente tem o final do nosso módulo 10, a gente dá início, na verdade, ao final do nosso módulo 10 do seminário. Teremos uma matéria nova, uma matéria sobre visão. Essa é uma visão bíblica, uma visão ministerial, uma visão de serviço, uma aula especial que vai ser dada pelo pastor Chori em 4 etapas, que vai concluir o módulo 10 do seminário, e depois a gente vai continuar com algumas aulas avulsas e temáticas. Na segunda-feira, já falei, e na terça-feira temos às 20h30 o nosso curso de obreiros. Então é isso, são os recados da nossa semana. Graça e paz. Hoje nós temos aí, que até te agradecer, Alessandro, tá presente aí para mim dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito, através da sua vida, Bem, muitos talvez não conheçam o Alessandro, e a gente se conhece já desde antes da pandemia, E eu creio que foi de Deus todo o nosso encontro. Ele tem participado junto conosco na Granja Viana, e Deus tem levantado a vida dele, e eu queria que desse um breve histórico da sua vida, até chegar ao dia de hoje, Eu sei que é muita coisa, mas eu pedi para ele fazer um breve resumo só, para depois a gente conversar, tá bom? Ô, Alessandro. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz de Deus, E para mim é muito prazer, estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar esse espaço aqui, um Café com Deus. Um breve histórico, Eu comecei a minha caminhada com Jesus em 2008. Em 2008 eu fui alcançado por Jesus através da vida de alguns missionários americanos, que eles não tinham igrejas físicas, mas eles andavam, eles falavam com pessoas, e eu tinha um comércio, tenho um comércio até hoje, e nesse comércio ele começou a conversar comigo, começou a falar de Jesus, e um dia ele fez o apelo no meio do comércio, no meio do público, Você quer aceitar Jesus, Alessandro? Eu falei, eu quero. Aí eu confessei Jesus com a minha boca, e parece que aquele dia não tinha acontecido nada, mas a minha vida foi transformada. Logo em seguida eu fiz um estudo bíblico com ele por mais de um ano. Todo dia, era diariamente esse estudo, percorremos a Bíblia inteira, até que um dia ele falou, eu vou ter que voltar para os Estados Unidos, e eu me achei sozinho, Falei, e agora, o que eu vou fazer? Continuei lendo a Bíblia. Quando eu estava na metade do Salmo 37, eu creio que eu fui batizado pelo Espírito Santo, que eu comecei a se emocionar, a chorar, e a minha vida foi transformada. De 2008, caminhei, em 2011 ingressei numa igreja, comecei a congregar por alguns anos, depois passei por um outro ministério, até chegar aqui na igreja da Granja, do pastor Chori. E quando eu conheci o pastor Chori, lá dentro da igreja, nasceu um ministério, que é a Casa de Oração. Então, deixando assim bem claro para os irmãos, eu sou da Igreja da Granja, eu sou obreiro da Igreja da Granja, eu faço parte da Igreja da Granja, porém, existe um ministério que nasceu lá dentro. Aí eu tenho a cobertura do pastor Chori, que me cobre. Não consigo fazer a obra sozinho, ninguém consegue,
Então, faz 2 anos e 7 meses que eu estou na Igreja da Granja e faz 2 anos e 7 meses, 6, 7 meses que eu estou com a casa de oração, onde que os cultos acontecem toda sexta-feira, às 19h30. Né? Já são 150 cultos que nós fizemos lá. Algumas pessoas já receberam Jesus, vidas já foram transformadas e Deus está operando. Recentemente, nós também começamos a fazer um culto de oração. Toda segunda-feira, às 7h20 da manhã, então um culto de oração e tem transformado a minha vida. Né? A vida de oração, imagine uma empresa, qual que é o capital da empresa? Dinheiro. E o capital da igreja, qual que é? É a fé. Então nós precisamos de ter oração. O crente que não tem oração, ou uma igreja que não ora, é uma igreja falida, uma igreja fadada ao fracasso. Então Deus colocou no meu coração também para ter essa vida de oração, esses cultos de orações, e nós estamos caminhando, né? Até fazendo um breve relato até aqui. E alguns meses atrás, nós começamos a fazer um projeto social, que na verdade esse projeto social estava gerado no meu coração há 7 anos atrás. Um dia, eu na internet, a gente gosta sempre de pesquisar, ler matérias, eu vi uma mulher que ela comprou um ônibus, e era lá de Minas Gerais. E essa mulher, ela transformou aquele ônibus em vários banheiros químicos, banheiros, adaptados banheiros, né? E ela saía pelas ruas de Brasília, de Minas, e oferecia banho para as pessoas em situação de rua. E aquilo deu um clique na minha cabeça. E ela não era nem cristã. Então ela falava assim, ela estava sendo entrevistada por uma pessoa, e a pessoa falou para ela assim, eu não me recordo o nome dela, senhora, mas compensa a senhora fazer isso? A senhora dá o seu domingo, o dia que você possa ficar com a sua família, e sair atrás dessas pessoas em situação de rua, oferece o banho para eles, na outra semana estão tudo sujos, tudo de novo. Adianta isso? E ela não era nem cristã. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção, ela falou, eu vou fazer a minha parte. Porque Deus vai fazer a parte dele. E se Deus der um clique na cabeça desse pessoa em situação de rua, a vida dele pode mudar. E ela contou vários testemunhos. E aquilo ficou na minha mente por 7 anos. Cheguei até a comprar um ônibus, pastor, eu chorei. Mas aí sozinho ninguém faz nada, que está uma grande lição. Eu e você sozinho, os irmãos que estão nos assistindo, a gente não faz nada. E a gente só fica nos nossos planos. Amanhã eu faço, deixa para amanhã, deixa para depois. Só que nós esquecemos que os nossos dias vão se passando. Nós temos um sentimento que a gente nunca vai morrer, que a gente vai viver pro resto da vida, porque nós somos eternos. O nosso espírito é eterno. Salmo 90 está dizendo que os dias do homem é de 70 a 80 anos. O que passar, a enfado, canseira. O que significa? Você vai ser produtivo até 80 anos. Passou daquilo, raras pessoas vão ser produtivas. Então a gente tem que se posicionar. Nós não podemos ser omissos à obra de Deus, né? E me faz lembrar do livro de Esther também. O livro de Esther, quando ela já era rainha. E Mardoqueu ficou sabendo da notícia, aquele decreto que ia acabar com os judeus. E ele foi falar com Esther. Esther deu desculpa. Olha, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. Somente se ele apontar o cetro de ouro, que eu vou ter misericórdia, senão vou morrer na hora. E aí ele falou para ela, olha, se você não fizer nada, se você não se posicionar, certamente socorro virá de outra parte. Deus vai levantar alguém em socorro dos judeus. E você foi colocada aí por como? Será que você não foi colocada como rainha para essa situação? Se você não fizer nada, se você for omissa, certamente a sua casa, a casa do seu pai, vai perecer. Foi isso que ele falou. E é para mim e para você. Se eu e você não se posicionarmos na obra de Deus, porque acabou o tempo de nós ficarmos só sentados no banco, só assistindo o culto, o problema é só do pastor, é só do obreiro, só do diácono, o problema são de todos nós. Deus está chamando nós estamos vivendo os últimos tempos. Os sinais estão claros, irmãos. Estamos vivendo. Esses dias eu estive na Ilha Bela, esse final de semana. E fui na igreja lá, fiquei contente que a igreja estava cheia, né? Foi muito bom. E estava num hotel, hospedado num hotel. O último dia nosso lá,
fui tomar um café da manhã, não tinha mais ninguém no hotel, só tinha eu, minha mulher e as filhas. Eu tive a oportunidade de conversar com a dona do hotel. E era uma pessoa meio indiana, meio hippie, assim. Ela acreditava em tudo, menos em Deus. E a gente começou a pregar a palavra para ela. Começamos a falar de Deus. Quando a gente começou a falar, eu e minha esposa falando para ela da volta de Jesus, ela deu risada. Então, essa palavra, nós cremos na Bíblia pela fé. Essa Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, em vários tempos. Né? Estamos fazendo um curso de obreiros, curso do seminário, está explicando tudo isso. Então, nós cremos nela pela fé. Para o homem, isso aqui é loucura. Para o homem, eles vão falar assim, isso aqui foi escrito por homem. Como que você crê? E a gente foi pregando para aquela mulher. Foi falando, ela perguntava as coisas, não respondendo. Não vou alongar muito, senão não dá tempo. Mas no final, né, quando ela ficou impactada, e no final a minha esposa falou para ela assim, vamos fazer uma oração? Ela falou, vamos, aceitamos. Pegamos na mão dela, fizemos uma oração. Temos certeza que aquela palavra não voltou vazia. Então, aonde você estiver, você tem que pegar a palavra de Deus. Pegando a balsa, pastor Chore, voltando, saí do carro, no meio da balsa. Tinha um rapaz, novo, 18 anos, todo tatuado. Ele se aproximou de mim e eu comecei a falar de Deus com ele. Ele falou, passei pela FEBEM, nascido na Ilhabela. E ele começou a receber aquela palavra. Falei para ele de Jesus, abracei ele, orei, falou, vamos orar, vamos orar. Então, assim, ó, para mim foi uma glória de Deus, porque Deus usar a gente num hotel, Deus usar a gente na balsa, ali não tinha nem terra, ali era o mar. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Nós não podemos ser uma igreja, eu estava assistindo na semana passada o pastor Daniel, foi magnífico, né? E uma coisa que ele falou, de várias coisas que ele falou, uma coisa que gravou muito, falou, a igreja ela tem que sair das paredes, ela tem que sair das 4 paredes. E isso me marcou muito. E trazendo aqui para os dias atuais, né, que está acontecendo, desse projeto do ônibus que eu contei, tudo, né, 7 anos atrás que nasceu, um dia eu coloquei num papel esse projeto Restituindo Vidas. Esse nome saiu, a minha filha que congrega com a gente na casa de oração, que me ajuda lá também, ela colocou o nome desse projeto. E estava no papel, pastor Chore e Marcelo. Estava no papel. E aqui tem uma grande coisa de Deus para mim e para você. O que está no seu coração, coloca no papel. Escreve. As coisas acontecem. Esses dias eu estava falando da planta da casa. Quando a gente não tem recurso, a gente não quer contratar um engenheiro, não quer contratar um arquiteto. Nós queremos fazer a casa por nós mesmos. Compra o bloco, chama um pedreiro. Vai sair a casa? Vai sair. Mas demora mais. Além de não estar legalizado. Quando você contrata um arquiteto, faz um projeto, aquilo entrou no seu coração, as coisas começam a acontecer. Então, assim, é materializar o projeto. Então é isso. Será que não compensa, Paulinho, soltar o vídeo, já que você depois você também conta sobre o projeto lá de Moçambique, pode ser? Sim. Mas acho que vale a pena já soltar. Acho que o filme do Restituindo Deus, pode ser? Restituindo Vidas. Desculpa, Restituindo Vidas. Pode ser, Paulinho? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Então, Alessandro, você pode detalhar um pouquinho mais quando que começou? Foi recente isso, né? Quem são os colaboradores? Como apareceu tanta gente para ajudar? Recurso? Quantas vezes você fez esse evento? Amém, pastor. Como eu estava dizendo, você tem que colocar no papel. Isso fica uma lição para mim e para você. Quando eu coloquei no papel e coloquei uma data, dia 4/7/2022, uma segunda-feira, vai começar. Muita gente que estava conosco, os obreiros lá da casa de oração, falaram assim, não vai dar certo, você está doido, você está maluco. Mas pela fé, tudo a gente tem que fazer pela fé também. E aí colocamos essa data. O evento acontece num outro comércio nosso, que é maior, que está bem localizado. Para você ter ideia, pastor Chori e Marcelo, do outro lado da rua já tem pessoas em situação de rua. Então, se eu e você não fizermos nada, daqui a pouco, como é que vai fazer? Está aumentando. Há 10 anos atrás não tinha tantas pessoas em situação de rua. Eu estou falando da Ilha Bela. Na Ilha Bela eu fiquei surpreso. Eu vi pessoas em situação de rua na Ilha Bela. Eu pensei que não existia na Ilha Bela pessoas em situação de rua. Tem também. E aí o que acontece? Colocamos a data. E os obreiros lá da casa de oração, as pessoas mais próximas a gente, junto com o pastor Antônio Kobayashi, que tem um ministério também que está sob a cobertura do pastor Chori, e alguns irmãos em Cristo, não vou falar o nome deles, senão vou ser injusto, vou esquecer o nome de alguém, se reuniram, fizemos uma rede, fizemos um grupo, fizemos um organograma como se fosse uma empresa, colocamos pessoas em intercessão, quem vai fazer a comida, quem vai ser o monitor de banho, doações veio aparecer de todos os lados, e eu confesso que eu estava com medo. No primeiro dia eu estava muito apreensivo, eu falei assim, como que vai acontecer isso aí? No domingo, um dia antes, eu estava me preparando para vir no culto, na igreja da Granja. Minha esposa estava esperando ela chegar, sair que a mulher sempre demora um pouquinho mais. Eu liguei o carro para esquentar o carro, daqui a pouco parou um carro lá na porta da minha casa e começou a descer um monte de coisa. Aí eu fui falar com a pessoa, oi, tudo bem, bom dia. Não, vim trazer doação porque sua filha colocou no grupo do condomínio, a gente veio trazer. Então Deus falou no meu coração, estou trazendo a provisão para você. Trouxe a provisão na minha porta. Então é uma coisa espiritual mesmo. No outro dia, nós temos uma Kombi que a gente comprou, essa Kombi, com recursos próprios, para poder fazer esse trabalho. A gente vai buscar o morador em situação de rua e trazer ele para lá. E essa Kombi, ela estava pintada, mas não estava adesivada. E a gente mandou na própria segunda-feira, no dia que começou o projeto, mandamos nesse local para adesivar. Enquanto a pessoa estava adesivando, o nosso motorista, que é voluntário, não tem ninguém pago, é tudo voluntário, foi lá buscar a Kombi. E do lado da Kombi tinha uma pessoa em situação de rua. Do lado da Kombi, esperando. Ele leu lá, Projeto Restituindo Vidas, e perguntou para a pessoa que estava adesivando, pessoal, daqui a pouco eles vêm buscar. Ele estava do lado da Kombi. E quando esse voluntário, que é o motorista, veio com a Kombi até o Projeto Restituindo Vidas, veio junto com essa pessoa em situação de rua, Deus falou de novo no meu coração. Ele tinha mandado a provisão na porta da minha casa, como um símbolo, claro que teve outras provisões. Ele mandou o primeiro morador em situação de rua, e aí eu fiquei apreensivo, será que vai ter voluntário? Será que vai ter pessoas? Quando foi mais ou menos, faltando uns 30 minutos para o evento, começou a chegar pessoas. Gente, não coube mais pessoas no estacionamento. Então Deus proveu tudo, a provisão, as pessoas em situação de rua. Naquele dia nós atendemos 25 pessoas em situação de rua, oferecemos banho,
pessoas foram para a clínica de recuperação, né? Uns ficaram, outros não, mas assim, quem convence, né, é Deus, né? Então tá acontecendo, pastor Chori. Então, e Marcelo, foi três segunda-feiras que a gente fizemos, acontece de 15 em 15 dias. Segunda-feira próxima, agora dia 15, vai acontecer o 4º projeto Restituindo Vidas, e Deus tem suprido, mandado recursos, mandado pessoas e tratado aquelas pessoas. Então, pessoas que eu vi, por exemplo, me marcou muito, uma pessoa que o nome dele é Adilson, e ele tem um braço com gesso, acho que o braço dele já está com um problema há muitos anos ele está com aquele gesso. Há 4 anos atrás, eu estava em outro ministério, e nós entregávamos marmita na rua. E eu lembro dessa pessoa que está lá desde aquele tempo. Então, só entregar marmita na rua não vai mudar. Tem muitas igrejas fazendo isso. Igreja católica, espiritismo, evangélica, está cheio de igrejas fazendo isso. Mas só entregar marmita não fecha a conta para mim. Então, a gente tem que falar da palavra de Deus. É a palavra que transforma. Foi a palavra que me transformou. É a palavra que transformou todos nós. E então essa pessoa me marcou, porque era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa bem assim, arredio, né? Muito dura. Então você conversava com ela, ignorante, muito ruim de conversar. E essa pessoa, cada Restituindo Vida, ela foi transformada. No último Restituindo Vidas, ela estava saindo para ir embora. E ela me viu orando por uma pessoa, ela voltou. E falou: seu irmão, você pode orar por mim? Ora por mim e pela minha família. Então Deus está quebrantando. Até coisas que às vezes a gente parece que a gente não está enxergando isso, mas Deus está transformando. Uma das pessoas que foi atendida a primeira vez lá no Restituindo Vidas, já saiu da situação de rua, voltou para casa da família, que a família não queria contato com ela, já está trabalhando, já se reintegrou na sociedade de novo. Já tem participado de alguns cultos lá na casa de oração. Então, basicamente é isso que está acontecendo nesse projeto Restituindo Vidas, e não é fácil, irmãos. Né? Aproveito aqui esse tempo com vocês para pedir oração. Nós precisamos de muita oração. Eu vinha falando com o Marcelo, que é até meio constrangedor para a gente falar, mas pessoas, às vezes do nosso meio, às vezes pessoas evangélicas, torcendo contra, torcendo que não dê certo, torcendo que pare. Então é triste isso. Então eu convoco os 7.000, né, de Elias lá, né, que ficou lá quando Elias entrou na caverna e desejou a morte, e Deus falou para ele: ainda tem 7.000. Então eu sei que ainda tem 7.000, né, uma palavra simbólica disso, né, falando para as pessoas orar por nós. Quem desejar ajudar, vai ser, porque não para, pastor Chori e Marcelo. Hoje hoje mesmo eu recebi lá 50 pares de sapato. Uma pessoa que nem é cristão. Eu nem sei a religião da pessoa, ela não é cristã. Mas tem um coração bom, um coração voluntário. E ela foi lá receber. Então, recursos nós precisamos direto. E tem pelo menos 3 pilares esse projeto Restituindo Vida. O primeiro é os moradores em situação de rua. O foco é eles. Mas também tem muitos voluntários que não conhecem Jesus ainda. Mas tem um coração bom, tem um coração voluntário. Então, com certeza, Deus vai alcançar essas pessoas também. Tem outras pessoas que são os desigrejados. Tem muita gente que é crente, mas não está frequentando igreja nenhuma. Essas pessoas também estão vindo para ajudar a gente. Pessoas que também já estão com a fé pequena. Outras pessoas. E também estão ajudando a gente e vai crescer. Porque a fé, como eu estava falando com o Marcelo, agora há pouco, ninguém vai ser salvo pelas obras. As obras não vai salvar ninguém. Quem acredita nisso são outras religiões. Nós acreditamos que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, pela graça, que é o favor imerecido. Mas também as obras aperfeiçoam a nossa fé. Então, se você tem pouca, vamos imaginar que esse copo aqui está vazio agora. De fato está vazio. É uma pessoa sem fé. Mas se eu fizer a obra, vai aperfeiçoar, eu vou encher o meu copo. Eu vou estar cheio de fé. E se eu estiver cheio de fé, coisas vão acontecer. Sobrenatural vai acontecer. Olha a doença do século, depressão.
nada mais é do que copo vazio também. Então, basicamente é isso, pastor Chore, esse projeto. Vou perguntar mais uma coisinha. Aproveitando com a nossa conversa, onde apareceu esse projeto chamado Igreja Cristã em Moçambique, que mal conheço, e você já... Como que nasceu? O que está acontecendo? Tá bom. O projeto da África de Moçambique foi assim, pastor. Eu conheci esse projeto conheci esses pastores através de um outro pastor, e depois acabei conhecendo eles, né, diretamente. E eles têm um trabalho social evangelístico muito grande lá em Moçambique, mais ou menos 380 crianças que é atendida lá. Só que eles não estavam fazendo mais, não tinha recursos para fazer. O pessoal lá é muito pobre, para você ter ideia, o dízimo e oferta lá por culto é R$10. Não tem condição nenhuma. E nós se reunimos, né, várias pessoas, também não vou falar nome, porque também eles nem querem que fale, mas são várias pessoas, não sou eu sozinho ninguém faz nada, contribuem semanalmente, e nós mandamos recursos para esse pastor lá em Moçambique, e semanalmente nós fazemos um café da manhã, um almoço simples, mas para eles tá ótimo, assim, né? Não tinha nada, né? E com o passar do tempo vão melhorando isso. E o mais importante, é pregado a palavra de Deus, é ensinado os princípios para as crianças, né? Então, estamos semeando lá na África, ajudando esses irmãos. Paralelamente, esses irmãos, que é o pastor Paulo e o pastor João, eles têm uma igreja. Mas eles não têm CNPJ. Eles têm uma igreja, ele tem um povo, ele tem um local, mas ele não tem uma cobertura espiritual, ele não tem esse apoio, vamos colocar assim. E eu fui conversando com eles, e aí um dia eu vim aqui no escritório do pastor Chore, conversei com ele também, fizemos uma videoconferência, né? Então a ideia agora é que a gente vai ajudar, né? Junto com o pastor Chore, com a cobertura do pastor Chore, junto com o pastor Antônio Kobayashi, que também está conosco, e o pastor Flávio, que é um pastor moçambicano que está aqui no Brasil, já há anos, né? Ele vai ajudar a gente. Nós vamos dar apoio para essa igreja. Então está planejado entre setembro e outubro, nós vamos viajar lá para a África, para organizar uma igreja, abrir um CNPJ, fazer todas as coisas corretas lá, certinha, né? Para poder a igreja avançar. E essa igreja ficou, a Igreja Cristã de Moçambique, já foi batizada como Igreja Cristã de Moçambique, e já está funcionando, pastor Chore. Só para o senhor ter uma ideia, quando nós fomos lá, vai comigo mais 2 ou 3 pastores, e vão ser consagrados lá, porque esses pastores na verdade são evangelistas, eles não foram consagrados a pastor, então eles vão consagrar, né, os pastores vão consagrar eles lá, e tem 80 pessoas para ser batizadas, eles estão esperando a gente chegar lá para batizar, porque teve a pandemia e eles não batizaram mais ninguém. Tem 80 pessoas para batizar. E a gente está cumprindo o que manda a Bíblia. Ide por todo mundo, por todas as nações e pregar o Evangelho. E a glória é toda de Deus, assim, ó. Sim. A gente não é apenas um servo de Deus, né? Então, sozinho ninguém faz nada. Aquele que quiser fazer carreira solo vai quebrar a cara. Então, assim, nós temos que trabalhar em cobertura. É o que eu aprendi e que está dando muito certo aqui pra gente. Você recebeu uma direção de Deus profética, alguma coisa assim, não recebeu? Recebi. Quando eu entrei aqui no Ministério Igreja Cristã do Morumbi, na Granja, recebi 2 profecias, né, ministeriais, né, uma do profeta Dani Bonilla, né, que já é falecido, né, dizendo, né, um pouco que ele falava assim, ó, eu vou usar você e sua esposa para reestabelecer pessoas na casa de Deus, pessoas que estão machucadas, que saíram, reestabelecer essas pessoas. E alguns dias depois teve um outro culto na igreja do pastor Cacá, o pastor Chore me convidou, no meio de 300, 400 pessoas, tinha 2, eu não lembro o nome deles, eram uns profetas americanos, um casal, né? No meio daquele monte de gente, eles vieram lá e pegou na minha mão, levou lá na frente e ficou mais de 5, 7 minutos
de profecias ministeriais. Não era a profecia assim, você vai receber a chave, você vai conquistar, nada disso. Era profecia ministerial, né? E isso está se cumprindo, pastor Churi. Está se cumprindo, Marcelo. Então, assim, para a glória de Deus, né? Então, eu estou inserido nesse corpo de Cristo, que somos todos nós aqui, né? Volto a dizer, né? A casa de oração, ela não é assim, ó, eu sou da casa de oração e estou frequentando a igreja da Grande. Não, eu sou da igreja da Grande. Eu sou da igreja cristã do Morumbi. Eu sou obreiro lá, né? Mas Deus quis que a gente tivesse esse ministério, mas era como se fosse um braço da igreja cristã. Sim, é ele que está dando cobertura lá para a igreja de Moçambique, o projeto da casa de oração. Você vai lá também, pastor Chico? Olha. Você vai lá também para Moçambique? Eu ia te mandar. Vou morar, quem sabe Deus me vai. Você perguntar alguma coisa. Não, mas eu acho que seria legal ele mostrar, ele tem um materialzinho, né, para falar, mostrar pra gente, legal, né, de Moçambique, né? Amém. Vamos orar. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, estamos aqui mais uma vez nesta linda tarde. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta refeição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venha nos abençoar cada vez mais, para que aquele que nos ajuda com esta refeição nunca volte para trás, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada pessoa. Digam comigo, Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por esta refeição. Diga, Senhor Jesus, abençoe a vida de todos aqueles que têm contribuído a favor desta refeição. Que bênção, hein? Glória a Deus. Eu já fico imaginando daqui a alguns anos essa criançada toda sendo força missionária, né? E a gente vai ter feito parte disso, né? E que bênção a gente saber que, né, quando a gente contribui de várias formas, né, seja financeiramente, seja através da oração, a gente está somando, né, para o reino de Deus, para esse pessoal, né? E glória a Deus aí, Alessandro, pela tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta assim, né? A gente você contando um pouco o seu testemunho, deu para ver essa veia evangelística, né? Assim, você está na balsa, você está pregando, você está no seu trabalho, você está pregando, né? E com certeza nessa caminhada você deve ter visto muitos milagres aí, né? A gente é muito edificado quando a gente ouve um testemunho, né? Assim, qual que foi nessa caminhada de evangelismo, de pregação, né, um testemunho que mais te marcou, assim, que você possa compartilhar para edificar um pouco a nossa fé também? Amém. É difícil de selecionar, né, algum, né, mas eu já vi pessoas enfermas ser curadas, né, eu já vi em leito de UTI pessoas se levantarem, eu já vi pessoas que ninguém dava nada para aquela pessoa, como Paulo, né, que era um perseguidor, passou a ser perseguido depois, né. Eu já vi pessoas que eram um vaso de desonra virar vaso de honra. Então, o que converte, o que muda a pessoa? A palavra. A pregação da palavra genuína com as escrituras aqui transforma as pessoas são transformadas, né? Então, tem muito crente, que eu sempre comento desse jeito, que às vezes ele não se converteu, ele se convenceu. Então, um crente convencido, ele volta para trás. Ele dá problema para a igreja, ele volta tudo para trás, ele entra no pecado de novo, porque ele era convencido. Agora, o crente, quando ele é convertido mesmo pela palavra, transformado, não tem como. Então, ele vai produzir frutos, né? Então, basicamente é isso. Eu não lembro de todos os testemunhos, mas eu já vi bastante coisas assim acontecer. Não, mas é muita coisa, né? E é impressionante, né? Eu sempre falo isso, né? Que os jovens às vezes gostam de se impressionar por algo acontecido, né? Seja um testemunho, né, de cura física ou alguma coisa, mas não tem nada mais forte do que uma transformação de vida, né? E eu, né, ouvi você comentando, né? Imagina um cara que hoje está em situação de rua, né? Amanhã ele já está recebendo oração, daqui a pouco ele é o obreiro na casa de oração, né? E quantas vidas, né, ele não vai poder impactar, né? Estilo pastor Arlen e outros testemunhos que a gente viu, né? O cara de repente estava na Cracolândia, amanhã ele é um pastor que está multiplicando essa visão por muito e muito, né? E glória a Deus
por isso, né? Tem uma outra pergunta que eu achei bem legal, a gente estava conversando, né, um pouco antes, você falou um negócio que me marcou. Você falou assim, né, puxa, a gente tem um medo, né, de passar a nossa vida, você até mencionou isso, né, a gente tem uma data de validade aqui e não deixar uma marca. E muita gente que nos escuta, né, muitos jovens, muitos frequentadores, eles são domingueiros, né, o cara que vem para a igreja, né, ele está presente, mas, enfim, a vida dele, né, se bobear, não está nem dando bom testemunho, né? Que mensagem você traz, né, para uma igreja que não está necessariamente atuando, né, que está ouvindo a palavra, se a gente até conversou, né, assim, está tratando às vezes a igreja como se fosse um clube, né, e a gente sabe que Jesus está para voltar, assim, o que você diria para esse pessoal? Eu diria que a gente não tem muito tempo, né? Como a gente comentou aqui, nós temos prazo de validade. Vai chegar um dia que nós vamos fechar os nossos olhos, ou Jesus vai voltar, vai chegar esse dia. Então nós não podemos deixar os nossos dias se passar em vão aqui na terra, né? Temos que dar fruto. É isso que Jesus quer que eu e você façamos, né? Que a gente não fique só sentado no banco. Todos nós, eu tenho certeza que você que está ouvindo, todos nós que estamos aqui nessa sala, nesse bate-papo, um dia Deus falou conosco no coração. Você tem vontade de fazer essa obra, mas não sabe como. Sabe como? Vamos se juntar. Eu dou um exemplo de um carro, Marcelo, pastor Choi. Se o meu carro quebrar e eu quiser empurrar ele sozinho, se for um pouquinho subida assim, eu não consigo. Mas se nós aqui, ó, nós 6 que estamos aqui nessa sala aqui, a gente vai colocar a mão, não vamos nem fazer força e o carro vai andar. Então a obra de Deus é assim, ela não pode ser pesada para ninguém. Se a obra estiver muito pesada para mim, tem alguma coisa errada. Então assim, a obra ela não pode ser peso. Nós temos que fazer, nós não podemos ser negligentes e omissos, nós temos que fazer. Então o conselho que eu dou para as pessoas é se posicionem. A gente não pode enganar a gente mesmo. Está na hora da gente colocar a mão na massa. Está na hora da gente colocar a mão no arado e não olhar para trás. Está na hora de nós pararmos de mentir ou fingir que somos crentes. Só colocar um paletó, uma gravata, não adianta. Nós temos que estar a Bíblia aqui no nosso coração, na nossa mente. Nós temos que fazer a obra de Deus, né? E quando a gente faz a obra de Deus, coloca a mão na massa, Deus também transforma nossas vidas. Nós pensamos na nossa mente que aquelas pessoas estão sendo tratadas. Sim, estão sendo tratadas. Mas nós também estamos sendo tratados. Como eu estava falando da Ilha Bela, quando eu vi aquelas pessoas andando, eu vi uns 2, 3 lá, eu olhei diferente. Eu não olhei como olhava mais antes. Eu olhei diferente. Eu olhei como se fosse parte de mim. Então, assim, isso está transformando a minha vida. E está transformando as pessoas que estão lá conosco. E eu convido você que está aí nos assistindo aí, para ser também um voluntário. Né? Um voluntário pode ser na intercessão, pode ser na doação, ou pode ser até lá conosco mesmo. Existem várias pessoas da igreja cristã da Grande Viana que estão lá conosco. Existem várias pessoas da igreja Deus no Comando, da igreja do pastor Flávio Manaim e de outros ministérios. Existem pessoas da congregação cristã no Brasil, de várias denominações. E eu acho que é isso que Deus está fazendo, juntando. Porque a gente não somos ou não somos irmãos em Cristo. Nós não somos irmãos de placa de igreja. Nós somos irmãos em Cristo. E a obra é grande. A seara é grande. Mas poucos são os trabalhadores. Amém. O Paulinho, não quer soltar aquelas fotos? É uma boa, né? Sim. Você vai explicando aí Tá, isso aí é alguns momentos do projeto Restituindo Vida, onde nós fazemos oração, as pessoas estão jantando. Pode passar. Opa, pulou. Voltou. Tudo bem. Não tem problema. Então aparece essa Kombi aí com essas 3 pessoas ali, na hora que eles aceitaram aí para a clínica de recuperação. Lá é o salão da sala de casa de oração, né? Sim. A última foto é o salão da casa de oração. Tá, vai para outra.
Aqui já é Moçambique. Moçambique. Aí, Vocês mandam semanalmente oferta lá, isso? Mandamos semanalmente, toda semana. Recentemente mandamos também um valor para rebocar a igreja. Eu vi. Para a reforma da igreja. Para a reforma da igreja. Pode ir para frente. Isso, vai para frente. Isso, você está rebocando. Né? Rebocando a igreja, fazendo contrapiso. Pode ir. Que são esses projetos futuros? Esse é um projeto futuro, que é uma rádio da cidade. É uma rádio oficial da cidade de Cotia, mas ela é comunitária. Então, assim, ela tem uma abrangência meio limitada. Chama Rádio Comunitária Cidade das Rosas. Como você coloca a data em tudo? Sim. Está previsto para daqui 60 dias a gente inaugurar. Essa rádio, vai ser 24 horas. Então, de madrugada, tem pastores que vai estar com a gente lá, que vai receber pedido de oração no WhatsApp. Convida o Marcelinho. Marcelinho, vamos chamar todos os irmãos aí. Esse é um projeto futuro, que ainda não tem data esse aí, que é um projeto profissionalizante. O que é? Pegar jovens de lugares carentes e ensinar eles a ser um mecânico, ser um pintor de automóvel, ser um vendedor. Então é o que a gente quer fazer no futuro, isso aí. Essa aqui é a viagem que está marcada, né, para Moçambique, entre setembro e outubro. Eu não tenho a data certa porque a passagem a gente não comprou, né? Sua esposa vai também? Minha esposa não. Minha esposa vai ficar aqui para... O Antônio vai sozinho também? O Antônio, ele teve um acidente na perna, não sei se ele vai poder ir. Mas aí, a princípio, ele ia, não sei se ele vai poder ir. Mas a gente ia em 4 pessoas, né, no começo. Deixa um tempinho nessa... E nós estamos também fazendo isso pela fé, né? Porque os pastores que vai conosco são os pastores que eles vivem do ministério, então eles não têm recursos para poder fazer. E também o meu recurso também é limitado. Então, assim, nós precisamos de doação para poder comprar essas passagens. Porque a nossa ideia é ficar 15 dias lá na África, né, para batizar aquelas pessoas. Os pastores que vão comigo vão consagrar esses pastores que estão lá. E a gente vai lá em Moçambique, vai arrumar um documento, organizar a igreja para quando a gente voltar já ser uma igreja oficial, né? Então é isso aí. Basicamente é isso que nós estamos falando. Amém. Bom, você está botando a mão na massa, né? Eu acho que muita gente acha que servir a Deus... Deus está pedindo para todo mundo trabalhar, cada um fazer a sua parte. Claro que Deus está te dando uma visão de abrir igrejas, trabalhos, mas muitas vezes muitos pensam que servir a Deus tem que pregar ou ter o microfone na frente, né? Claro que não é isso, mas alguma coisa cada um tem um chamado de Deus, isso com certeza. Não necessariamente a pregação, seja a igreja for a base só de pregação, tem cabimento, né, nesse sentido. Então Deus tem muita atividade, eu creio que Deus tem muita coisa, que Deus quer usar o seu povo, Deus vai usar o seu povo, e quem tiver parado, Deus está dizendo assim, para começar a agir e procurar o seu lugar no corpo de Cristo, porque o povo de Deus com certeza não é um povo parado. Deus não vai ter um povo parado com certeza, né? E graças a Deus aí pela sua vida, é só obedecer, né, Alessandro? Amém. É só obedecer o chamado de Deus, né? É que você não imaginou que fosse tanta coisa, né? Tem hora que assusta, né? Não, acho que vai aumentar ainda, né? Acho que Deus está esperando os filhos de Deus se manifestarem, dizendo, eis-me aqui, eu vou fazer a minha parte, tá? Obrigado aí por vocês também, né? Que não estão aparecendo, se quiser aparecer também. E ontem foi o aniversário do Paulinho, né? Ele fez muitos anos de vida e para quem está... Não era para falar? Parabéns, Paulinho. Né? Todo mundo te conhece, tá? Deus abençoe, ele tem sido fiel aí, senão não teria nem essa programação, ele que montou tudo isso.
Alessandro, obrigado aí. Obrigado pelo seu tempo aí conosco. E na semana que vem o Luiz volta da viagem dele e dá uma folga para mim, né? Vamos orar então, gente? Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. E na medida que a gente está ouvindo o Espírito Santo, fala com cada um, o lugar que cada um tem no corpo de Cristo. E Deus espera só uma palavra de cada um. Eis-me aqui. Eu vou te obedecer. É só pedir que eu vou fazer. Deus nunca vai pedir uma coisa absurda, porque Ele é Pai. Ele não é uma pessoa estranha que vai querer o mal de cada um. Pelo contrário. Então, Pai, que hoje seja um dia que muitos sejam levantados e comecem a manifestar os dons que Deus tem dado a cada um. E a maioria, quase todos, não para aparecer, mas para glorificar o Teu nome e por amor ao próximo. Senhor, nós te agradecemos pelo Alessandro, que o Senhor venha abençoar, que nada venha faltar e venha multiplicar tudo aquilo que ele tem feito em recurso, em saúde, abençoando a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria